Assim, 18 horas e 5 minutos em Brasília e a gente segue então este nosso Sport Center destacando a enorme vitória botafoguense em cima do Flamengo por 3-2. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro após 3 jogos, após 3 rodadas. É o único com 3 vitórias e 100% de aproveitamento. A partir de agora, então, tudo com este grande jogo, com a grande vitória botafoguense direto do Maracanã. Os nossos repórteres vão trazer as entrevistas dos dois times, especialmente, claro, toda a comemoração botafoguense, as explicações rubro-negras também, e claro, aqui com a gente o Zé Elias, a Mari Pereira e o Zinho, para os três comentarem e muito esta grande, hein, Zé Elias, vitória botafoguense. Boa noite, Zé. Boa noite, Bruno, boa noite, Mari, boa noite, Zinho. Grande vovozinho, né? Agora eu posso falar vovozinho, né? O nosso vovozinho tá com a gente. Parabéns, Zinho, deu um beijão lá, tá bom? Deu um beijão na sua filha, um beijão mesmo, que ela aproveite, que ela curta isso daí realmente, que é uma coisa mágica, você, sua esposa, parabéns. Né? E hoje deu fogão, né? Jogo bom, jogo bem disputado. Muitas coisas que nós iremos discutir aí sobre a arbitragem, sobre o time, o Flamengo atacando, deixando o Botafogo aproveitar as oportunidades que criou. Foi um ótimo jogo, um ótimo jogo. Escolhas dos dois técnicos, posicionamento das equipes, não é, Mari Pereira? E claro, daqui a pouco o Carlos Eugênio Simon também, porque a arbitragem da Edna Alves também foi bastante interessante, talvez polêmica. O Simon vai conversar e vai explicar pra gente. Tudo bem, Mari? Boa noite. Tudo bem, amigos? Zinho, que está com a gente também, parabéns mais uma vez, que fase linda, né? Muitas bênçãos. Obrigado. Bom, falar o quê, né? Desse jogo que, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para debater, como o Zé ressaltou, mas o trabalho do Luiz Castro emendando essa sequência, 12 jogos agora, que não perde o Botafogo, se não me engano. 12 jogos com 10 vitórias agora. Exatamente. Isso. Diante do Flamengo, que buscou, mas eficiência mesmo. Foi de um lado só. Um Flamengo extremamente ofensivo, mas a eficiência esteve ao lado do alvinegro ali, né? Do Botafogo. E a gente já vai ver os golzinhos, enquanto novamente a gente parabeniza pelo momento mágico aí na sua vida. E também, claro, para já você contar pra gente como foi este grande clássico e grande vitória botafoguense no Maracanãzinho. Um abração, Bruno. Que satisfação estar com vocês aqui novamente, né? Depois de 20 dias fora. Por um motivo muito especial, né? O nascimento do meu primeiro netinho. Um beijo pro Lavi Noah, pra minha filha, a Thalia, e pro papai, o Matthijs, né? Ele é holandês, né? Então eu tava lá na Holanda. Agora eu cheguei aqui, um beijo pro Zé Elias, um beijo pra Mari também. Obrigado aí pelas palavras. Mas, ô Bruno, eu cheguei no Brasil e parece que não mudou muita coisa. Muita gente falou, Zinho, quanta coisa aconteceu, você tava fora. Mas eu vendo o Flamengo jogar, eu não vi muita coisa diferente não do que tinha com o Vitor Pereira. Vi um Botafogo organizado, um time com valores individuais atrás do Flamengo. O Botafogo individualmente tem jogadores abaixo do time do Flamengo, mas um time organizado. Eu vi um time em campo montado pelo Luiz Castro. E do outro lado, eu vi um time com talentos, com grandes jogadores, mas que não se transformou ainda num time. Desde que eu saí e agora que eu volto, tô analisando esse jogo de hoje, que eu cheguei no Brasil. Eu vi um Flamengo de novo confuso. São 3 zagueiros? Não são 3 zagueiros? O Léo Pereira tá de lateral esquerdo, tá de zagueiro, acabou fazendo 2 gols. O Ayrton Lucas não ia jogar, o Gerson sente, aí entra o Ayrton Lucas, mas entra de meia. O cara é o melhor jogador do Flamengo na temporada, jogando de ala, jogando de lateral esquerdo, aí ele ia ficar no banco. Mas quando ele entra para substituir o Gerson, ele entra para jogar de meia. Perdido, não é do cara, de costas. Então o Flamengo, que foi um jogaço, de muitas oportunidades para os dois lados, principalmente no segundo tempo, mas muito pelo talento individual do Flamengo. Não foi pelo conjunto, pela organização. Tá longe, eu ainda não enxergo o time. Muita gente falou, o São Paulo chegou, o time melhorou, assim, você vai ver. Não vi. Hoje eu não vi, Bruno. E a gente tá vendo o quê? A tabela do campeonato. Essa é uma novidadezinho de quando você volta, pelo menos. E olha aí, ó. O Botafogo com 100% de aproveitamento. Lembrando que ontem o Fluminense perdeu, né? Foi goleado ali pro Fortaleza. E tá aí, ó. Botafogo com 9 pontos em 3 jogos. Aí, por outro lado, vocês enxergam o trabalho mesmo do Luiz Castro, como você destacava, Mari, é isso? Existe um conjunto ali?
Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Quer dizer, acho não, tenho certeza que é o trabalho do Luiz Castro. Não tem como a gente não falar sobre isso. Aí é outra parte. Com o Flamengo só na 12ª posição, Exatamente, uma vitória e 2 derrotas. Aparecendo o Corinthians o primeiro ali, né? Fora da zona de rebaixamento, início de campeonato. Por que eu falo sobre o Luiz Castro? Porque é um Botafogo que tem conseguido resultados em diferentes competições, né? E aí, por exemplo, na Copa do Brasil, ele poupa muitos jogadores. Então, ele roda muito o elenco e, mesmo assim, ele consegue montar uma equipe eficiente. Em vários jogos do Botafogo que a gente assiste, não é um jogo... por exemplo, quando a gente desfruta do jogo do Fernando Diniz, do Fluminense. O Botafogo, às vezes, muito pragmático. Hoje, por exemplo, quando começa meio desorganizado, começa até os 10, 15 minutos ali, até o gol, por exemplo, de pênalti, ainda tentando se encontrar na partida. Em um determinado momento, consegue organizar e aí é muito difícil de superar esse Botafogo. Então, acho sim que tem muito do trabalho do Luiz Castro com jogadores numa fase excelente, como o Tiquinho. Eu acho que o crescimento tem acontecido como equipe. E a equipe passa pelo treinador. O Tiquinho, de fato, é impressionante também esse início, né, de campeonato. E esse início essa sequência que ele vem tendo na temporada, Zé. Bruno, é impressionante a capacidade, como a Mari falou, né? Ele roda os jogadores, mas o Botafogo consegue os resultados. O Zinho, no primeiro comentário dele, falou assim, olha, eu vejo o Botafogo, não vejo o Botafogo com grandes valores individuais em relação ao Flamengo, mas é um time bem organizado. Se você pega um time organizado, fica muito mais fácil de você substituir as peças. Né? Porque o cara que entra sabe o que tem que se fazer e mantém o mesmo padrão. O time do Botafogo não tem assim... Em algumas peças, por exemplo, Tiquinho, sai o Tiquinho, difícil de você substituí-lo. Né? Então as outras peças não, as outras peças são mais ou menos parecidas. Você muda um pouco a característica, mas o desnivelamento, vamos dizer assim, né? A diferença técnica, muitas vezes os jogadores do Botafogo, ela não existe tanto. Então você não tem, você não sente tanto essa queda de rendimento. Você tem um time uniforme, um time que joga 90 minutos com o mesmo padrão tático. E isso é fundamental para você adquirir as suas referências dentro de campo. E aí quando você encontra dificuldades, você sabe para onde correr. Né? Ou diferentemente do Flamengo, por exemplo. O Flamengo está na fase do experimento do Sampaoli, né? Ele chegou falando, não, nós vamos jogar no 3-2-1-5, 2-5-1-6. Né? Ele citou uma série de sistemas de jogo, falando posicional e tal, mas o que nós estamos vendo é o seguinte, coloca todo mundo lá na frente, os jogadores do Flamengo criam determinadas situações pela sua capacidade individual, né? E aí aproveitam alguns lances por conta dessa criatividade, por conta dessa qualidade. Continua exposto, né? O Flamengo continua exposto. Hoje, nós vamos falar mais tarde aí com o Simon, mas o Flamengo continua exposto no meio campo e a defesa ficam expostas, você percebe um buraco ali para o time adversário contra-atacar. Então, tem algumas coisas que precisam ser consertadas, né? Ainda mais quando você não tem zagueiros que se posicionam bem para justamente fazer a cobertura. Davi Luiz não é jogador de cobertura. Eu, sinceramente, eu fico um pouco decepcionado com o Davi Luiz em questão de... fez a carreira dele, linda carreira, bonita carreira. Só que aqui no Flamengo ele não acerta um posicionamento. Ele está sempre correndo para trás. Ele está sempre chegando atrasado. Né? E aí é difícil para o Flamengo. Então eu não sei porquê da titularidade do Davi Luiz. Aí nós estamos vendo um lance de um jogador que é experientíssimo, que é o quase Rafael. Complica a vida do Botafogo, quase complica, né, Zé? a vida do Botafogo, porque depois da expulsão o Sampaoli mexeu no time e colocou o Cebolinha para jogar mais aberto ali, né? Bem onde o Rafael tinha sido expulso, aí criou várias oportunidades. Assim, não pode. A gente estava assistindo o jogo juntos, na hora eu falei, lance para expulsão. E aí falei assim, se eu sou o diretor, eu já chamo o Rafael no canto e falo assim, vem cá, 20%, 30% do teu salário fora, porque você pode prejudicar o trabalho de todo mundo dentro do campo. Tá aí, galera, Flamengo foi derrotado para o Botafogo 3-2 no Maracanã. O Flamengo jogou o segundo tempo, praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, mas mesmo assim não conseguiu buscar o resultado. E o Sampaoli e alguns torcedores aí criticando essa escolha dele, um esquema com 3 zagueiros, mesmo após a expulsão do Rafael, ele optou por continuar com esse esquema com 3 zagueiros. Poderia ter tirado um zagueiro, né? Mas ele não tirou. E com 3 zagueiros, jogando com um a mais, o Flamengo ainda conseguiu tomar um gol no segundo tempo. Então, o São Paulo vai ter muito trabalho aí para arrumar essa defesa do Flamengo. Tem muita coisa errada para ele corrigir para a sequência dos próximos jogos. No segundo tempo, ali no intervalo, ele optou por colocar o Everton Ribeiro.
O Ayrton Lucas jogando fora da sua posição não estava confortável no jogo, estava mal, né? Até porque não estava jogando na sua posição. Ele poderia ter optado também por ter tirado um zagueiro já ali no segundo tempo, no intervalo, né? E ter colocado o Ayrton Lucas na sua posição, mas ele optou por continuar com esse esquema com 3 zagueiros. E o Flamengo, mesmo assim, não conseguiu buscar o resultado. O Gabigol, incrível que perde gols. O Gabigol hoje mesmo foi umas 3 chances ali claras de gols que ele perdeu. E às vezes ele reclama, né, que os jogadores não enxergam ele, só o Arrascaeta enxerga ele, mas a chance que chegar ele tem que fazer, né? Porque se ele tivesse feito esses gols hoje, o Flamengo teria saído com a vitória. Perde muitos gols. E o Flamengo, essa derrota aí, muito mal, né? Jogando com um a mais o segundo tempo inteiro, mesmo assim não conseguiu buscar o resultado. Sampaoli tem muitas coisas aí para corrigir para a sequência dos próximos jogos. 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, agora é focar na Libertadores, jogo aí da próxima semana, mais uma derrota que a torcida aí ficou na bronca com o Sampaoli, principalmente por essa escolha aí com 3 zagueiros, na bronca também pela chance de gol que o Gabigol perde, pela zaga do time muito bagunçada aí. Flamengo com 3 zagueiros, os volantes ali ajudando a marcar, atacante ali ajudando a marcar dentro da área, e assim mesmo ainda tomaram um gol de escanteio. Então, o São Paulo tem que corrigir aí esses erros para a sequência dos próximos jogos. Deixe sua opinião aqui abaixo, deixa o like, se inscreva, valeu e até o próximo vídeo.